E aí, o que eu trouxe para vocês, para conhecer um pouco vamos dizer assim, dos nossos desafios, ou mesmo aprendizado, é que os estudos de caso do laboratório. O que eu ia dizer, assim, nós somos um laboratório hoje que é prestação de serviço. Porém, todo serviço, para ele ter excelência e qualidade, ele tem que passar por uma pesquisa. Então, durante, vamos dizer, 8 anos que eu estou no laboratório, de 2015 até, vamos dizer, até março desse ano, eu estava responsável como analista responsável pelo setor de micologia do laboratório. E aí, esse ano, eu tive a oportunidade de assumir o setor de pesquisa, justamente para poder, vamos dizer assim, acelerar as demandas que o mercado nos exige. O professor comentou da cigarrinha. Cigarrinha está sendo um boom agora no mercado. O que o laboratório pode fazer para estar, vamos dizer assim, fazendo um diagnóstico mais rápido desse complexo, né, de patógenos que está associado ali, que a cigarrinha pode transmitir? O que ele pode fazer de rápido para estar, vamos dizer assim, prestando um serviço mais rápido no mercado? A gente tem que buscar técnicas, buscar métodos, buscar inovação, buscar tudo que seja uma forma de ser rápido no que a gente está fazendo. E sempre, assim, ter sensibilidade naquilo que a gente faz. Então, aqui, como os estudos de caso e o que ele falou, hoje a gente não tem um setor propriamente estruturado para pesquisa, mas a gente tem as pessoas que é de cada, vamos dizer assim, cada setor, cada área ali do laboratório. A gente tem a Tatiana, que é a virologista e que atua fortemente, vamos dizer assim, também no setor da pesquisa, contribuindo com o seu conhecimento da PCR, de ter a Luísa, a Aline, que assumiu a parte ali da micologia. Então, elas vão nos trazendo, como a Priscila, a Marisa, a Carol, também a Juliette, elas vão nos trazendo a demanda de qual área, da área delas. E aí você tem, vamos dizer assim, um setor de pesquisa, ele está trabalhando tanto na parte de desenvolver métodos e protocolos, quanto na parte também de otimizar algo que seja mais rápido. Então, por exemplo, a Tainá perguntou da questão do prazo. Hoje, se o laboratório faz uma técnica, vamos supor, de um fungo, que é um blotter, que demora 15 dias, por que eu não posso tentar reduzir se eu não consigo ter uma sensibilidade maior e garantir melhor, vamos dizer assim, a, a liberação de um resultado para o cliente, para que ele possa tomar uma medida de controle mais rápida, ou mais rápido ainda, direcionar para ele qual o melhor tratamento de semente. Então, tudo isso vai depender da nossa demanda interna, do nosso mercado interno e da necessidade com foco no que o cliente está demandando. Porque não adianta hoje eu desenvolver um protocolo que não tem interesse nenhum no mercado, eu ficar quebrando a cabeça de que muitas das pessoas que estão assistindo já passaram pela parte acadêmica de mestrado, doutorado. A gente sabe o quanto vamos dizer assim, rápido, mas que não depende tantas vezes de nós ter uma pesquisa que funcione rápido e que a gente tenha resultado assim sempre perfeito, sempre. Então tem toda essa bagagem acadêmica que a empresa e o empresarial precisa de nós para poder estar resolvendo. E sempre com as pessoas, como o professor comentou, a minha rede de contatos é grande justamente porque eu não resolvo nada sozinho. É sempre buscando, vamos dizer, aprender um pouco com cada pessoa para poder estar ajudando. E da mesma forma, várias pessoas ali que passaram pelo laboratório, que passaram pelo setor, como a Larissa também comentou, as pessoas vão adquirindo experiência e contribuindo conosco também para que a gente possa crescer junto. Então, isso está sendo muito importante agora nesse novo assumir esse novo cargo, que é contar realmente com a experiência de todo mundo. E principalmente porque a gente tem essa diversidade de amostra que vai desde solo, inseto, colônia, semente, fruto,
e a planta propriamente dita, os organismos, semente invasora. Então, tudo isso a gente tem uma complexidade de matriz que a gente tem que conseguir resolver rápido os problemas. Então, basicamente, assim, como que funciona hoje no laboratório para poder fazer essa PCR em tempo real? A gente pode receber, assim, a diversidade de matriz, semente, grão, colônia, no caso de bactéria e fungo. Aí a gente faz uma extração. Para vírus, hoje a gente ainda está fazendo a extração de RNA, que a maioria dos vírus de plantas são RNA. E para os outros demais organismos, nematóide, fungos, bactérias, inseto, a gente faz a extração de DNA, faz a PCR em tempo real e verifica, né, a análise das curvas, seja ela a curva de amplificação ou a curva de melting, se for Cyber ou sonda. E eu coloquei uma interrogação aqui no gel de eletroforese, que é justamente o que eu vou comentar, principalmente por conta do Cyber, de alguns pontos críticos e análises que a gente tem que estar fazendo para liberar o resultado. E o mais importante de tudo também, tudo está atrelado, vamos dizer assim, a parte de coleta, a parte de amostragem. Trabalhamos com basicamente detecção e identificação com matrizes assintomáticas. Então, a nossa amostragem, ela tem que ser muito bem realizada para a gente ter realmente uma assertividade naquilo que a gente está fazendo. E sempre atrelada ao quê? Ao controle positivo, ao material de referência, ao padrão. Então, um estudo de caso que a gente teve aqui, que as meninas trabalharam, que foi para detecção do SBMV, é um vírus que é encontrado em soja, principalmente feijão também, mas ele surgiu por uma demanda de exportação de sementes de soja. Ele e mais uns outros vírus, exportação de sementes de soja no Brasil. Então, a gente precisava de adquirir um método ali rápido, porque vírus, principalmente, mais difícil ainda, fazer a análise visual é impossível, de semente, de vírus associado à semente. Fungo, você ainda consegue ver uma descoloração, uma coloração ali, uma podridão, às vezes um crescimento micelial, às vezes um piquenide, uma estrutura, mas vírus, praticamente impossível. Então, vamos tentar desenvolver um método rápido e que seja factível, assim, para estar atendendo essa demanda do Ministério. Então, as meninas desenvolveram o Prime e a sonda. Então, elas desenharam um Prime, aqui o F, o R e a sonda. Aqui, ó, o Reporter, que é o FAM, e o Quencher, aqui. E aí, a partir disso, se eu vou desenvolver algo no laboratório, que eu comprei os primes para eu testar, eu preciso de fazer as minhas condições da PCR. Então, aqui, como não tem nada na literatura, eu vou basear no, vamos dizer, num protocolo padrão para análise de vírus. Então, geralmente a gente cuida também os master mix, né? Que como a gente tem uma demanda alta, a gente tem que cuidar também a questão do custo, né? Porque não adianta a gente ter também várias PCR em tempo real se a gente não olhar o custo. Então, a gente geralmente usa esse master mix aqui e os primes e a sonda e uma etapa, né, para poder ganhar tempo que a gente adiciona, né, na reação. Isso aqui é um formulário de condições da reação da PCR da enzima transcriptase. Então, é um vírus de RNA que precisa ser transcrito para DNA para que ocorra a leitura a atuação da TAC polimerase. Então, essa reação, ela já faz ali junto. Então, a gente, quando você trabalha no empresarial, você tem que pular etapas, você tem que otimizar tudo para que tudo fique mais fácil e rápido. Porque não é uma amostra, às vezes são 100 amostras junto. Então, aqui, eu só aumento um ciclo. Na minha reação, vai aumentar, no caso aqui, 5 minutos, que é a etapa para poder fazer a conversão da RNA, da fita de RNA para DNA. Então, isso aqui está acontecendo junto. Eu só tive o trabalho de pipetar mais uma 0,24 microlitros aqui no mix para poder distribuir. Então, aqui eu tenho as condições da reação. Geralmente, essa reação vai durar em torno de 1h20, 1h25. E aí, depois,
eu vou ter meus resultados. Porém, antes disso, como eu estou trabalhando com uma amostra sabidamente negativa ou no escuro, né? Eu não tenho certeza. Eu precisei de ver antes qual que é o limite de detecção que esses meus primes e sonda que eu consegui desenhar, quanto que ele consegue detectar desse vírus na amostra. Então, eu faço uma série de diluições desse RNA no laboratório, ou DNA, que seja, e com repetições, para eu ver o comportamento de cada repetição e cada, vamos dizer assim, limite de detecção dela. Então, aqui eu estou vendo que onde todas as repetições amplificarem, significa que é o meu limite de detecção. Então, não adianta, por exemplo, se eu tiver uma reação lá, que eu tenha um CT de 36, eu vou ficar na dúvida se vai ser uma amostra positiva ou negativa. E aí, por isso que eu cruzo os meus não-alvos. Geralmente, se tem outros vírus associados à soja, eu vou colocar ele aqui para ver se ele não tem um CT menor do que isso aqui. Porque se ele tiver um CT em torno de 36, 35, eu estou vendo que o meu método ele só é sensível até 10 a 4. 10 a 5 eu já começo a ter amplificação de outros alvos. Então, eu não posso me comprometer a liberar um resultado de 36 positivo, porque pode ser que eu não estou amplificando o meu vírus de interesse, eu estou tendo alguma inespecificidade. Então, por isso é importante a gente conhecer, vamos dizer, o limite de detecção dele, do vírus na semente, para a gente estabelecer estratégias de interpretação de resultado, que é o que a gente chama da análise crítica do resultado. Uma coisa é a PCR funcionar e você ter os resultados. Outra coisa é você interpretar o que aqueles CT ou o threshold te diz, qual que foi o limite de detecção dela. Então, para isso, a gente estabelece esses testes internos, nessa otimização desses protocolos, e a gente começa a ter valores, que a gente faz várias repetições, várias rodadas, e verifica que o limite de detecção dele foi 10 a 4, e aí provavelmente ele não teve nenhuma. Se ele não tiver nenhum cruzamento com não-alvo, aqui, ó, você pode estabelecer que o limite de detecção dele é 10 a 4, porém, até 40 ciclos a amostra é positiva. Então, tudo isso você vai fazendo uma análise crítica de resultado. Ó, mas aqui ele já teve, ó, 96% de especificidade. Então, significa que ele está tendo inespecificidade com outros vírus. Logo, eu vou ter que estabelecer um corte, que seria o cutoff, ou o CT de corte. Então, significa que o maior valor aqui que amplificou foi 35. Então, eu estabeleço um CT de 35. Então, todas as amostras menores ou iguais a 35 são positivas. As amostras que apresentarem valor de CT maior do que 35, ou seja, de 36 para frente, são negativas. E daqui você vai o quê? Abaixar, se diminuiu a sua especificidade, abaixa a sua acurácia, que é a soma desses dois parâmetros. E a RP e a REPRO, provavelmente porque no laboratório a gente tem que ter, vamos dizer assim, uma repetitividade, que significa que a gente tem que ter várias amostras, né, para poder estabelecer esse parâmetro. E a gente tem a repetitividade de, vamos dizer assim, de rodadas. A minha PCR tem que funcionar bem independente do dia. Hoje, eu tenho que ter um padrão de representatividade desses resultados. Amanhã, não posso estar cansada. Meu método não pode permitir que eu fique cansada e amanhã vamos dizer, eu começo a ter redução do meu desempenho ali na pipetagem. E da mesma forma, a reprodutibilidade. Não necessariamente a Camila vai fazer todas essas PCRs e extrações todos os dias. O Silvino pode fazer, então nós dois temos que chegar no mesmo resultado. E aí aqui a gente avalia, ó, provavelmente a gente sempre vai colocar o controle positivo junto na reação. Aqui nós não tivemos nenhuma amostra positiva. Então aqui a gente só teve o comportamento do controle positivo, ou seja, a nossa reação está funcionando corretamente. E também não tivemos nenhuma outra curva.
Então, significa que também meus brancos de ambiente, de extração, de master mix também eu não tenho contaminação. Eu estou 100% segura de dizer que aquela amostra não tinha o SBMV. E aí, isso vocês conseguem verificar a importância, por exemplo, do impacto de eu estar detectando uma praga quarentenária, que aí agora eu tenho esse outra abordagem aqui para vocês. O CGMMV, que é sementes de melão, ele é uma praga quarentenária ausente para o país. E aí o laboratório foi capaz de detectá-la. Por quê? Porque aqui, se vocês podem observar, de novo, eu tenho um controle positivo, que é o meu padrão. Ou seja, a minha reação funcionou. Não tem nada inibindo ali que eu possa ter um falso negativo. E aqui eu tenho as minhas amostras. Ou seja, o meu controle positivo ficou em torno de 20, ou seja, meu limite de detecção dele foi no ciclo 20 e as minhas amostras no ciclo 32. Então, significa que existe esse vírus associado a essa semente, porém, ele está numa concentração mais baixa associada ao controle. Mas a nossa PCR o resultado vai ser presença ou ausência. E eu não consigo ver aqui nenhuma outra amplificação de controles negativos, que é aqui, ó, que é o Master Mix e os brancos. Quando tem não determinado aqui, significa que não teve nem detecção, não teve fluorescência, não teve emissão de fluorescência, não teve detecção da amostra. Logo, eu posso dizer com certeza que essa amostra está com presença desse vírus. E aí entra toda a parte, vamos dizer assim, de resguardo de resultado. Eu tenho que guardar essas amostras positivas como contraprova, porque vamos dizer assim, nos assegurar de possíveis questionamentos, porque significa que o vírus não tem como a gente ir guardar essa semente também por um tempo. E depois desse tempo, eu tenho que realizar procedimentos de incineração dela. Geralmente a gente faz a autoclavagem com registro e descarte em lixo apropriado. Então, tudo isso é muito importante para você estar assegurando que essa praga aqui não está sendo disseminada para fora do laboratório, para fora do país, e que realmente você está contando para a pessoa. Não pode mais, esse material não pode entrar no Brasil, porque ele tem uma praga que aqui a gente não tem. E a gente não sabe o potencial que ela vai nos causar. Então, aqui eu trouxe outro exemplo, por exemplo, da curtobactéria. É uma praga muito comum no Brasil, associada a feijão e soja, que é a CFF, e também as meninas, da mesma forma, da bacteriologia, elas detectam ela a partir da colônia. Então, se vem amostras de plantas, semente, ou mesmo a colônia para identificação, elas já utilizam a PCR em tempo real, usando aqui a temperatura de melt, que é o SAIB. Então, aqui é um outro tipo de processo, que eu vejo que eu tenho apenas uma curva, na verdade aqui eu tenho 3 curvas, né, porque uma é o controle positivo, da mesma forma, e as outras possivelmente são amostras. E eu só vejo curva com um braço, com um pico, que a gente fala, ou seja, a reação também está altamente específica e tendo sensibilidade para detectar. Aqui o que a gente vai verificar? Quando é temperatura de melt, é a temperatura de dissociação nos primes. Vocês concordam que, por exemplo, o meu controle positivo aqui, ele é um padrão de isolado, que é geralmente o nosso isolado tipo. Ele tem um comportamento de melt. Porém, quando você tem, vamos dizer, uma diversidade de amostra que está entrando no laboratório, você não sabe que tipo de isolado bacteriano que tem ali. Então, ele pode ter vários isolados, o A, B e o C. Então, é interessante que a gente tenha uma carta controle de monitoramento dessa temperatura de melt. Porque, por mais que os primes sejam o mesmo para detectar aquela amostra, aquele isolado,
ele pode ter um comportamento diferente, porque, por exemplo, ele pode ter um C a mais na posição X e a temperatura de melting vai estar também relacionado com a porcentagem de C e G do seu prime. Então é interessante que você tenha. O ideal é que o mundo perfeito era que ele não alterasse. Então, mas ele pode alterar. Então, por isso que você tem uma carta de acompanhamento, para você ver ali qual que é o limite de alteração que ele fica. Se ele varia 1 grau, se ele varia 0,1 grau, 0,2 graus. Isso ali vai te munindo de informações para estar melhorando e criticando melhor os seus resultados. Temos uma pergunta da Ana Carolina. Quando você incinera um material, é necessário encaminhar algum comprovante ao mapa? Nós temos um formulário, geralmente assim, no laudo, vai a notificação, né? Se é uma praga quarentenária presente, ausente. Eu não sei te responder, acho que talvez as meninas que estiverem assistindo aí, você tem que enviar um comprovante para o mapa. Não sei responder. Acho que a Pri, se puder responder a pergunta para Ana Carolina aí no chat, porque eu sei que a gente tem, vamos dizer assim, um formulário interno no laboratório em que a gente tem que registrar que foi incinerado aquele material, né? Para ter a comprovação de que aquilo ali está inativado. Mas enviar o comprovante, não sei, pelo laudo vai, mas o comprovante via a amostra, não vou saber te responder. Então, depois aqui, por exemplo,